secretário Roscielli ficou 15 dias internado, 5 deles na UTI, teve alta anteontem e é a primeira vez que ele dá uma entrevista, é agora aqui com a gente na Globo News. Secretário, boa noite, muito obrigado aqui pela sua presença. O senhor é jovem, tem 41 anos, me corrija se estiver errado, mas o senhor tem diabetes e o senhor avalia, e os médicos avaliam que a diabetes nessa questão da Covid foi muito preocupante e fez com que o seu quadro se agravasse, Roscielli? Boa noite, Trali. Boa noite a todos aí que nos assistem. É um prazer. É isso mesmo. Um dos grandes agravantes que eu tive foi o fato de ter a diabetes. Minha diabetes não é exatamente a mais controlada, porque você pode ter a diabetes e ter um absoluto controle. A minha, eu já estava com uma série de medicamentos para controlar, então ela era já certamente um dos riscos. Então, na hora de fazer o tratamento, certamente a diabetes foi uma das coisas que mais pegou, e ainda pega, né? Eu estou fora do hospital, ainda estou concluindo o tratamento em casa, tomando ainda algumas medicações, mas certamente a diabetes é um dos piores cenários para quem tem um caso de Covid mais sério, como foi o meu caso. Dizendo ao telefone mais cedo que quando diagnosticou positivo para a Covid, o senhor estava bem. E, de repente, o quadro se agravou de tal forma que o senhor teve que ser internado, logo depois de um tempo foi para a UTI. Traz um pouco para a gente aqui o relato do que é ter essa doença quando o quadro se agrava. Tralha, eu estava fazendo muitas reuniões de casa, né, utilizando a tecnologia, isso já era uma premissa, né, sempre que possível é a regra fazer reunião à distância. Eu estava me sentindo cansado, tendo um pouco de tosse, né, então eu fui internado acho que numa terça-feira, e na quinta-feira da semana anterior senti algumas coisas, senti essa tosse chegando, no sábado já estava um pouco mais cansado, na segunda-feira à noite me bateu bastante cansaço, me dava aquele estado febril, chegando um pouco próximo de uma febre, não exatamente a febre em si. Na terça-feira, aí fui fazer o exame de manhã, a própria pessoa que estava fazendo o exame disse, olha, te aconselho a ir para o hospital. E eu fui para o hospital para fazer uma consulta e acabei ficando internado, né, pelo diagnóstico clínico feito lá na hora, no hospital, me internaram na hora e aí foi uma surpresa, não fui pensando, não imaginei que fosse ficar internado. No início da internação, não precisei no primeiro momento de oxigênio, no segundo dia já precisei de oxigênio, mas tinha uma estabilidade, tinha alguns exames piorando na questão da infecção e logo depois, tomando as medicações, tive um dia bom na segunda-feira da outra semana já internado, então, portanto, alguns dias, foi um dia que eu passei bem e à noite simplesmente me veio uma dificuldade grande de respirar, a tosse piorou, tudo piorou e à noite eu fui para a UTI, então foi um outro susto, né, porque eu já fui internado, não esperava, fui parar na UTI, muita dificuldade de respirar, dor no corpo, assim, uma coisa horrível, longe de uma gripe normal, por exemplo. Então, esse foi um susto absolutamente grande. Chegar até a UTI, né, inclusive, foi uma das coisas mais assustadoras que eu já passei, né? Secretário, que bom, né, que o senhor está recuperado e se recuperando cada vez mais, ainda vai ficar quietinho aí, né, para poder ter plenas condições de saúde novamente. Queria saber do senhor o seguinte, o senhor tem visto aí que o Estado está começando a flexibilizar, embora algumas regiões deem passos para trás, aqui em São Paulo, né, a reabertura de shopping, de comércio, e fica uma expectativa grande, todos os dias eu ouço isso de pais, de estudantes, e aí? E as escolas? Quando é que elas reabrem? Quando é que a rede pública volta a funcionar? Temos 3.600.000 alunos na rede estadual de ensino aqui em São Paulo. Tem alguma perspectiva, secretário, das escolas reabrirem e ter aula presencial? Olha, nós estamos trabalhando ainda muito para a construção dos protocolos, discutindo, não só olhando a rede estadual, nós temos 3,5 milhões na rede estadual, mas nós temos 12,3 milhões de estudantes da educação infantil até
o ensino superior público e privado no estado de São Paulo. Então, quando você fala de retorno, é retorno de muita gente entrando no transporte, muita gente entrando em todos os aspectos. Nós estamos fazendo uma discussão muito profunda sobre cada um dos aspectos, desde o protocolo, de quais são os cuidados para a entrada na escola, como é que deve ser o procedimento, quais são as fases que devem acontecer, mas com muita tranquilidade, ouvindo muito o centro de contingência. A área de saúde é uma determinação muito forte do governador João Dória para que a gente faça isso com muita parcimônia, com muita claridade. Lógico que é prioridade, a educação é muito importante, estar com os alunos presencialmente é prioridade, mas dá para a gente construir algo que seja com segurança, com a ciência, que é o que a gente está buscando fazer. E na próxima semana a gente espera, junto com o governador, estar anunciando os protocolos da área de educação e um possível calendário de retorno, mas a gente ainda está olhando o comportamento dessas reaberturas, de tudo que está acontecendo, é fundamental. Não dá para fazer isso de qualquer maneira, e esse cuidado do governo, do Estado, e a gente tem dialogado muito com o setor privado, com o setor das universidades, educação infantil, prefeituras, né, secretarias municipais, tem mais de 100 pessoas envolvidas nesse momento na construção desses protocolos. Então a gente na próxima semana deve ter, espero, novidades e certamente alinhadas com a ciência. Não dá para a prioridade é salvar vidas. Essa é o principal ponto hoje para o governo, e a gente vai deixar isso muito claro nos próximos dias. Secretário Rocieli Soares, muito obrigado aqui pela participação do senhor na Globo News ao vivo. A gente fica muito feliz de ver o senhor se recuperando aí da Covid-19, tá bom? Obrigado e um ótimo fim de semana.